Salve sinalizantes! Sou Rodrigo, professor bilíngue, intérprete de Libras. Este é o nosso curso Libras para Iniciantes, Sinais Essenciais da Libras em 30 dias. Hoje é o nosso 29º encontro, nossa 29ª aula, nosso 29º dia do nosso curso. E o tema da nossa aula hoje é Desvendando as Perguntas. Durante todo o curso, nós viemos falando um pouquinho sobre questões, né? Já falei com vocês sobre as perguntas, mas nesta aula vamos aprofundar um pouquinho o conhecimento de como fazer perguntas em Libras. Vamos lá então? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e não esqueça, tá? Curte esse vídeo, beleza? Como eu falei para vocês, o nosso tema é Desvendando as Perguntas, tá? A gente já vem falando desse assunto aí durante as aulas anteriores, falamos bastante. Tivemos até um dia onde nós aprendemos a fazer perguntas, não é verdade? Nesta aula, nós vamos ver mais de perto a gramática que nos conduz a fazer as perguntas. Aquelas perguntas cujas respostas é sim e não, e também aquelas perguntas cujas respostas não podem ser sim e não. Antes, porém, eu quero revisar um pouco o conteúdo anterior com você. Primeiro, eu quero lembrar você sobre os referentes. Lembra que eu falei isso na aula passada sobre referentes? Que é quando a gente aponta, a gente fala, que em língua portuguesa nós chamamos de pronomes, tá? Então, ele, ela, este, aquele, esse. Lembra disso? Então, são os referentes. Isso é importante a gente ter clareza, tá bom? Até quando a gente vai sinalizar para a gente saber para onde a gente vai apontar. Tá bom? Beleza? Então tem os referentes. E também tem a estrutura básica da frase em Libras. Você lembra que eu ensinei você? Nós falamos sobre a estrutura da língua portuguesa, que geralmente é sujeito, verbo, objeto, né? Em língua de sinais, geralmente a gente usa objeto, sujeito, verbo. Lembra disso? Mas eu falei para você que eu ia começar a ensinar de uma forma um pouquinho diferente, que se chama topicalização, né? Que é o tópico, que é o que é mais importante na frase, e o comentário. Geralmente, não é sempre, tá? Mas geralmente o comentário, ele termina com um verbo, né? Ou é um verbo de ação, ou um verbo de negação. Você se lembra disso? Então, também nas aulas anteriores, eu falei bastante para vocês que em Libras, quando a gente vai sinalizar, a gente sempre tem que colocar a marcação de tempo no início da frase. Você lembra disso? Não lembra? O tempo verbal e o tempo normal também. Então a gente tem que colocar o dia da semana, o mês, o ano, aquilo que está ali na frase precisa vir no começo. Talvez em português está no final da frase, mas em Libras precisa vir no começo da frase. Você lembra disso? A marcação de tempo verbal, que é passado, presente ou futuro também, sempre no começo da frase, para marcação ali, para que o surdo compreenda o que você está sinalizando. E lá atrás, na aula anterior, que nós falamos sobre perguntas, eu também falei para vocês que em Libras a pergunta vem no final da frase. Você se lembra disso? Tá? Se não lembra, você vai assistir essa aula e depois você pode retomar a aula, não me lembro agora qual é, mas você pode retomar a aula que fala sobre perguntas, tá bom? Para você refrescar um pouquinho a sua memória. Mas a pergunta vem sempre no final da frase em Libras. Então, às vezes, nós podemos perguntar por que você faltou o trabalho. A gente vai fazer trabalho você faltar por quê? O porquê vem no final da frase, tá? Tá lembrando dessa questão? Então, ó, a estrutura da frase, quando é uma pergunta, a gente segue mais ou menos assim. O tempo, tá bom? O tópico, o comentário, que é ação ou negação, né? E depois a pergunta, beleza? E essa pergunta pode ser por quê, o que, quando, onde, quem, beleza? Então, vamos para a nossa prática e eu vou mostrando para você agora alguns exemplos e a gente vai revisando, retomando e eu vou mostrando aqui para você tudo isso que eu acabei de falar. Nessa primeira frase aqui, ela diz assim, você vai à loja? É uma pergunta. Você vai à loja? É uma pergunta. Tá vendo o ponto de interrogação no final da frase, tá?
Em Libras, a gente poderia... Qual que é o tópico? Qual que é o tópico? Tá? Antes, porém, né? Para um pouquinho. É uma pergunta de resposta sim e não. Observou? Não tem o que, porquê, quando, onde. Não tem. Então é uma pergunta cuja resposta é sim e não. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Ó, você vai à loja? É a pergunta. Né? Então qual que é o tópico? Loja. Loja. Tá? Loja. Você vai. Loja. Você, ou referente. Você, tópico, referente, comentário, verbo de ação. Beleza? Fique atento para uma coisa que eu venho falando em todas as aulas anteriores: expressão facial, tá bom? Quando a gente vai questionar, a gente faz o quê? Levanta o queixo, franze a sobrancelha. Lembra disso? Eu também falei que quando é uma pergunta de resposta sim e não, a gente geralmente inclina o queixo um pouco para baixo e também franze a sobrancelha. Você faz isso também. Os surdos usam muito isso, tá? Então, ó, você vai à loja, ficaria loja, você vai, você vai. Viu aqui a expressão facial? Viu aqui abaixando o queixo? Você vai, entendeu? Prestou atenção? Então, essa expressão facial é importantíssima, tá? Ó, loja, tópico, né? Comentário. Você vai? Vai? Beleza? Ah, Rodrigo, mas essa coisa de baixar a cabeça, levantar a cabeça, franzir sobrancelha. Gente, franzir sobrancelha é essencial. É a expressão de interrogação, tá? Para baixo ou levantando a cabeça. Se você perguntar para o surdo, a loja, você vai? Se você levanta a cabeça aqui, ele vai entender também. É que eu estou dizendo o seguinte, é uma coisa meio que automática, tá bom? Quando você vai convivendo com os surdos, você vai pegando isso, tá? Vai adquirindo essa informação, tá? Então, quando é uma pergunta de sim e não, ou seja, uma pergunta que não tem o que, porquê, quando, onde, tá bom? Você geralmente inclina o queixo um pouquinho para baixo e franze a sobrancelha. Beleza? Ó, você vai à loja. Se eu não fizer a expressão facial, loja, você vai. Não fiz expressão facial nenhuma. Para o surdo, ficou uma afirmação, tipo, ó, ele está falando que eu vou lá na loja. É uma afirmação. Então precisa fazer a expressão facial para que você possa exprimir que é uma interrogação. Beleza? Olha esta outra frase aqui. Bem legal essa frase. A que horas você vai visitar a família dela? Vamos seguir a ordem que a gente vem aprendendo da estrutura da frase em Libras. Então vamos lá. A primeira coisa é tempo. Qual que é o tempo da frase? Sábado. Tá? Qual que é o tópico da frase, que é a segunda coisa? O tópico é a família dela. E nesse tópico a gente vê o referente dela. Dela. Ó, dela. Eu estou apontando, não estou apontando para você. Estou apontando para alguém que está para lá. Está para lá. Eu estou falando dela ou a pessoa está lá e eu estou apontando para ela, fazendo o sinal de dela. Dela ou dele, né? É uma mulher que está lá, então dela. Beleza? Então, é sábado, dela, família. Você viu que eu já fiz aqui o sinal também mais próximo de lá? Eu não fiz dela família. Poderia fazer? Poderia. Mas, ó, lembra que eu falei para vocês que às vezes o movimento do corpo já fala muito em língua de sinais? Então, ó, sábado, dela, família, você, outro referente. Ó, lá tem uma pessoa, aqui tem outra. Dela, família, você, visitar. Prestou atenção no sinal de visitar? Para que lado que ele foi? Ó, eu posso fazer visitar. Esse é o sinal de visitar, ó. Visitar. A mão está lá e ela vem. Beleza? Rodrigo, mas eu tenho que fazer para lá? Não, não é obrigado. Tá? Se você fizer esse sinal, também vão entender. Então, a dela, família, você visitar. Tá bom? Eu quero que você preste atenção numa forma de sinalizar que eu vou colocando o movimento do sinal voltado para a parte principal dele, que é a família dela. Então, a dela, família, você visitar que horas? Daí a pergunta eu coloquei no sinal de horas. E ó, levantei o queixo, franzi a sobrancelha. É uma pergunta que não responde com sim, com não. Eu não perguntei se vai visitar, eu perguntei que horas. Então a pessoa tem que me dar uma resposta.
Beleza? Por isso que levanto o queixo e coloquei a pergunta aqui. Que horas? Novamente, sábado, dela, família, você, visitar. Que horas? Vamos fazer o sinal mesmo, tá? Sem fazer esse movimento todo para lá, mas ó, para você perceber. Então vamos lá. Sábado, dela, família. Você, visitar. Que horas? Quando eu faço o movimento para lá, ele fica mais claro, mas não é errado fazer como eu fiz agora, tá bom? Tá pegando até aqui? Expressão facial, levanta o queixo. A resposta não é sim e nem não. A resposta tem que ser uma resposta completa. Ele tem que me explicar alguma coisa, falar alguma coisa para mim que não seja sim e não. Beleza? Quando é sim e não, baixa o queixo, franze a sobrancelha. Quando é uma resposta que eu preciso que ele fale algo para mim, além de sim e não, levanta o queixo e franze a sobrancelha. Sempre lembrando da estrutura da frase. Tá bom? Vamos para a próxima frase? Olha essa questão aqui. Ontem você não foi trabalhar? É uma pergunta, beleza? Vamos destrinchar ela naquela estrutura que a gente vem falando. Então a primeira coisa é tempo. Tempo é ontem. Ontem. O tópico, o que é principal? Trabalhar. Então, trabalhar. Ontem, trabalhar. Depois, você não ir. Você não ir. Tá bom? Como que eu vou fazer? Vou fazer o sinal de você, que é um referente, e vou fazer o sinal de ir e o sinal de não junto. Ó. Tá? Com a expressão aqui facial, o movimento da cabeça, negação, e o dedo aqui ajudando ainda. Tá vendo? Ó. Então, ó, ontem, você, perdão, ontem, trabalhar, você não ir. Mas isso é uma afirmação, eu estou afirmando que você não foi. Aqui é uma questão. Então, o que faltou aqui nessa tradução? O que faltou? Isso mesmo. A expressão facial levantando o queixo, né, ou abaixando o queixo e franzindo a sobrancelha. No caso dessa pergunta, é uma resposta de sim ou de não? Sim ou não? É uma resposta sim ou não, beleza? Então, como que a gente vai fazer? Vou inclinar a cabeça um pouquinho para frente e franzir a sobrancelha. Vamos ver como é que fica. Vamos lá. Ó. Ontem, trabalhar. Você não ir? Não ir? Bom? Então você franze aqui, inclina um pouquinho a cabeça e o não aqui. Tá? Você fez uma interrogação para essa pessoa com quem você está falando. Beleza? Então, novamente, ó. E você viu aqui que nessa frase existe uma negação no final, né? O tempo é ontem, o tópico é trabalhar, tá? Temos um referente que eu apontei para você, é um referente, tá? Apontei para você. E nós temos o comentário, e nesse comentário, lembra que eu falei para você que poderia ser uma ação ou uma negação? No caso, é uma ação-negação, tá bom? Então eu faço o verbo de ir e o verbo de não. Beleza? Tudo junto. Beleza? Vamos para a próxima frase. Olha essa pergunta aqui. Qual feriado você celebra? Essa aqui é fácil, tá? O qual já vai no final da frase e ponto, beleza? Então vamos lá. Nós temos o tempo? Não, não temos tempo. Nós temos o tópico, tá? Qual que é o tópico? O que é o principal da frase? Feriado. Beleza, isso. Então, feriado. Vermelho e folgar. Lembra disso? Ensinei esse vocabulário numa aula aí atrás, tá? Feriado. Beleza? Daí o referente, você, porque tem o você celebrar. Celebrar, tá? Celebrar. Depois eu faço qual? É isso? Novamente, vamos lá. Tópico, feriado. Depois nós temos o referente, que é o comentário, você, e depois o comentário. Celebrar. Celebrar. Depois a gente faz a pergunta. Qual? Interrogação, levantar o queixo. Vamos agora sem a nossa voz.
Tá entendendo até aqui? Gente, é bem interessante isso, tá? E a prática vai nos levar à perfeição, tá bom? E mais uma frase aqui para a gente observar isso, que é essa daqui, ó. Quando você visitará a família dela? Semelhante a uma frase anterior nossa aqui, né? Então, quando? Então, já sei. Moleza. O quando vai vir no final da frase. Deixa o quando lá, que é o sinal de quando. Lembra disso, tá? Então, vamos lá. Quando você vai visitar a família dela, visitará a família dela, tá? Então, família dela é o tópico, tá? Nós não temos o tempo, nós não sabemos. Então, é tópico. Qual que é o tópico? Família dela. A gente já viu isso. Dela, família. Referente dela, família, referente dela, família é o tópico. Depois, referente você, visitar ou visitar, tá? Quando? Quando? Levanta o queixo e franze a sobrancelha. Vamos fazer a frase toda então. Vamos lá, ó. Dela, família. Você visitar quando? Agora sem a nossa voz. Novamente agora fazendo o movimento todo para o lado do tópico que é a família, beleza? Ó. Prestou atenção? Fiz um pouquinho mais rápido. Beleza até aqui? Gente, a gramática realmente é um pouquinho complicadinha, mas eu estou tentando aqui nessas aulas tornar ela um pouquinho mais clara para vocês, mostrando os exemplos e a gente praticando. Você pode voltar essa aula, assistir de novo, praticar, pegar outras frases, tá? E praticar também aquilo que a gente está aprendendo. Vamos então agora para a nossa atividade relacionada à aula de hoje. Vamos lá. Nas seguintes frases, substitui em cada frase a expressão de pergunta que está em negrito. Por exemplo, no lugar de onde você usa quando. Sinalize as novas frases de pergunta usando as expressões faciais corretas. Férias você vai? Onde? Porta ela quebrar? Como? Jantar você cozinha? O quê? Sua festa? Quando? Você pode fazer isso, tá? Treinando as expressões faciais. Lembra o seguinte: quando você fizer uma pergunta cuja resposta é sim ou não, lembra de franzir a sobrancelha e levar o queixo para frente. Quando uma pergunta que precisa realmente de uma resposta completa, levanta o queixo e franze a sobrancelha. Beleza? Vamos treinar, vamos praticar e vamos aprofundar o nosso conhecimento em língua de sinais. A aula de hoje chegou ao fim. Até mais. Tchau, tchau. É uma pergunta. Vamos de novo.